nossos papos aqui no Vozes do Magistral. Quero recebê-la, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Primeiro, gostaria que você se apresentasse ao nosso público, falasse um pouquinho da sua trajetória, por favor. Tá certo. Meu nome é Beatriz Schenkel Porto. Tá? Eu tive farmácia de manipulação em Porto Alegre por mais de 20 anos. Fui da diretoria da Anfarmag Regional durante, acho que uns 3, 4 mandatos. Tá? Cheguei a vice-presidente, fui secretária, né? E depois eu vendi a minha farmácia e comecei a trabalhar na auditoria do Sinam. O Sinam foi uma coisa muito importante para todos nós. Sim, então vamos falar um pouquinho sobre o Sinam, que era uma pauta que até então não tinha entrado aqui nas nossas conversas e que é fundamental, né? Mas primeiro conta um pouquinho de como a Anfarmag entrou na sua vida, né? Na sua trajetória. Porque você tinha sua farmácia, como que você ficou sabendo da Anfarmag na época? Como que você acabou optando por se associar? Na época eu tinha minha farmácia e a gente tinha uma associação dentro da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. Sim. Tá? E aí a Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul passou para a Anfarmag, quer dizer, os associados da associação. A Anfarmag foi até lá, isso faz muitos anos. Sim. E aí a gente passou para a Anfarmag, né? Começamos a trajetória junto com a Anfarmag. No meu caso, nem todos que eram da associação foram para a Anfarmag. Tá? E aí eu era associada como farmácia. Sim. E o que isso agregou, né? O fato de você começar a fazer parte da Anfarmag, né? E ficar tanto tempo como associada, o que isso agregou para o seu negócio? Você passou a ter contato com ferramentas importantes para o seu negócio, o próprio contato com outros colegas. O que você destaca dessa parceria com a entidade? Principalmente os treinamentos que a gente tinha. Tá? E na época que eu fui da diretoria, junto com outras pessoas, a gente fez muitos treinamentos também. Né? Então, a parte assim, técnica, porque naquela época a gente não tinha muita coisa, né? Isso foi há muito tempo atrás. Então, essa parte dos treinamentos que a gente trazia o pessoal da Anfarmag Nacional para dar treinamento no Rio Grande do Sul. Mas é uma necessidade que perdura, vai até que hoje, perdura, né? Claro. Treinamento é uma realidade, Sim, né? Treinamento é uma coisa que até hoje é necessária e muito necessária, né? Sim. Mas foi a parte mais impactante, pelo menos naquela época. Sim. Eu sei que hoje em dia tem uma parte também administrativa bem grande, né? Sim. Mas naquela época era a parte técnica que era mais importante para nós, no sentido de que era difícil da gente ter. Tu vê, isso foi em 1984, 86. Pois é, né? E ao mesmo tempo com toda a regulação, né, do setor e que até veio depois, né, com o passar também dos anos, que essa regulação, essas regras, as leis foram também se aprimorando, então esse embasamento técnico é muito importante mesmo, né? Sim, em 2000 a gente teve a primeira regulamentação de farmácia, né? Sim. E aí em 2007 veio a 67, que está aí até hoje. Pois é, foi difícil, mas você concorda? Foi difícil, mas importante positivamente. Fez crescer as farmácias, a 67, porque em 2000 o pessoal não levou muito a sério, digamos assim. Mas a 67 veio com tudo e fez as crescerem e se adaptarem. Eu acho que assim, a 67, eu sempre digo, até hoje, porque eu faço consultoria e assessoria, que a 67 nos protege. Tá? Se a gente usar a 67 a nosso favor, porque o pessoal reclama, é muito papel, é muito isso, é muito aquilo. Mas não, na realidade, se a gente souber usar a 67 a nosso favor, ela é fantástica, até hoje. E vamos entrar um pouquinho no assunto do Sinam, né? Até para quem não conhece, explica um pouquinho e como que começou, né? Enfim, a importância dele para o setor também. Tá. O Sinam era o Sistema Nacional de Aperfeiçoamento de Farmácias Magistrais. Tá? Monitoramento, tem que lembrar direitinho como é que é. Sim. Tá? Então, o que começou a acontecer? Lá em 2005, por aí, começou a haver muitos acidentes nas farmácias, né? Por falhas técnicas. E aí, na época,
Então, a gente começou com o Sinan. A Anfarmag começou o Sinan, né? E se começou, então, a gente fazia toda uma auditoria baseada na 67, né? E isso fez com que as farmácias crescessem. Hoje em dia tem muita farmácia que nem tem ideia de como era antes, né? As farmácias cresceram tecnicamente com o Sinan, porque então se começou a fazer um assessoramento, né? Porque a gente tinha um monitoramento das farmácias. O Sinan, a gente mandava as amostras das cápsulas. Imagina o trabalho árduo que era, né? Ainda mais é isso, num setor que está entendendo, né? Como Exato. tudo isso. Sim. Né? A gente mandava as amostras e aí a gente tinha uma assessoria, né? Para ajudar. Também no Sinan, como naquela época tinha muito problema que o pessoal desconfiava das matérias-primas, então a gente mandava amostra também de alguma matéria-prima. As farmácias acho que mandavam 1 ou 2 amostras anuais para poder demonstrar para a Anvisa que a gente tinha condições de ter boas matérias-primas, né? Sim. Então, isso aí, o Sinan foi um trabalho todo para a gente conseguir demonstrar para a Anvisa que a gente estava trabalhando direitinho. Sim. Né? Então, construiu uma credibilidade também. Uma credibilidade no setor. Sim. Realmente, o Sinan foi fantástico. E que perdura, né? Até hoje, né? Sim. Porque é isso, na parte de padronização, de referenciamento técnico, né? Foram muitos os avanços. Foram, sem dúvida alguma. E graças a... Eu sou fã do Sinan. Pois é. E como que é para você essa questão do associativismo, né? Que você viveu e vive na prática, Sim. né? A importância dele. Assim, sozinho tu não é forte. E associado tu consegue ter mais força, né? Então, o associativismo, para mim, é uma coisa muito importante. Eu fui presidente da associação que tinha no meu colégio primário. Então, para tu ver como então, já mim, o associativismo é uma coisa importante. Exatamente, né? Sim. Né? Porque no Rio Grande do Sul a gente tem muito o associativismo. E realmente era muito interessante. A gente era convidado para os jantares com os senhores que eram das empresas de associativismo, né? Era muito legal isso. E é isso, e você colocou isso como prática na sua vida, né? E é um trabalho voluntário, né? Sim. É um tempo e um baita esforço que você empreende, né? Pelo outro, né? Pelos outros. Sim. Como que é para vocês? O que te motiva? O que te anima, né? Nesse conceito? Acho que assim, o crescimento do setor da gente, né? E fazer com que ele seja, que ele tenha credibilidade, né? Sim. Então, na época que eu fui da diretoria, a gente tinha praticamente reunião toda semana para pensar no próximo treinamento que a gente ia fazer, porque foi bem naquela época de 2005, 2006, em que a gente ainda estava caminhando, né? Então, eu acho que o associativismo é muito importante, porque sozinho a gente não consegue muita coisa. Pensando nos desafios que a farmácia magistral tem hoje, para quem está ainda na dúvida sobre se associar ou não à Anfarmag, qual é a sua mensagem? O que você eu acho que tem que se associar, porque aí a gente consegue falar com os colegas, ver as dificuldades dos colegas. É diferente de tu ser sozinho. Sim. Né? Principalmente num mundo como hoje, tão corrido, né? Muito individualizado. Exato. Né? E eu acho uma coisa que nem sei se isso é válido ou não, mas é importante, por exemplo, as farmácias ficam brigando às vezes por preço, não é aí que a gente tem que... A gente tem que lutar nós todos, porque o nosso concorrente não é a farmácia do lado, o nosso concorrente é o resto que está sendo vendido por aí. Muito bom. Tem muito espaço ainda, né? A gente estava falando do panorama setorial Anfarmag 2026, que acabou de sair, está sendo lançado na Consulfarma. Ano a ano, o setor ele se expande, ele cresce. Então, ainda tem muito campo. Tem campo. Né? Para expandir, para crescer. Mas eu acho que é isso que a gente precisa pensar, que a gente tenha que se unir e não... eu vou brigar com o meu colega por preço. Não, eu vou me unir com o meu colega para melhorar
porque se eu melhorar o meu setor, ele fica com credibilidade e eu vou conseguir fazer mais coisas. O campo é muito grande. Sim. E depois dessa, enfim, diante dessa contribuição toda sua para o setor magistral, né, da sua região, Rio Grande do Sul, os 40 anos da Anfarmag representam o quê? Qual que é o sentimento que te vem assim, à mente? É uma coisa que eu acho que a gente ajudou a criar. Né? Porque tu vê 40 anos, faz bastante. Não é? Não é ontem. E assim, ver que também é um setor, né, os números comprovam isso, longevo, né? As farmácias, elas, ao contrário de muitos negócios, né, brasileiros, elas permanecem, né? Elas muitas vezes se desdobram, crescem, ou elas permanecem por muitos anos e é um setor feminino, né? É um setor feminino, tem uma exatamente. representatividade da mulher também, né? Você vê isso na prática, assim, muitas mulheres com seus próprios negócios, líderes, né, lá no Rio Grande do Sul. Sim, a maioria das farmácias é de mulheres. Pois é. Né? E lá no Rio Grande do Sul tem uma coisa muito importante, muito diferente, digamos assim. São farmácias pequenas. Não são grandes farmácias, que a gente vê no resto do Brasil, farmácias grandes, com muitas filiais, e no Rio Grande do Sul não. É uma coisa bem peculiar do Rio Grande do Sul. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o apoio técnico da Anfarmag, né? Como que é a sua experiência com essa ferramenta, com esse serviço tão importante para os associados? Eu gosto muito do apoio técnico, eu acho que elas são muito boas, todas elas, né? Elas dão um suporte realmente muito bom. E a Happy Hour é uma ferramenta muito boa também. Pois tá? A gente deve assistir, porque geralmente tem muitas dúvidas, né? E isso é muito importante. E também, qualquer dúvida que a gente tem, é só ligar para o apoio técnico, que elas sempre ajudam. Isso é muito importante. Até para quem não conhece ou está chegando agora, a Anfarmag, né? É um apoio permanente, então, né? Que você pode consultar ali, dependendo da necessidade. Sim, dependendo da necessidade, tem uma consultora, tem uma farmacêutica para cada, digamos assim, para cada dúvida, tá. Né? Então, por exemplo, Polícia Federal, tem uma farmacêutica que estuda tudo da Polícia Federal, né? Então, às vezes as pessoas têm uma dúvida, liga para o apoio técnico, pede Polícia Federal. Liga para o outro, pede controlados, né? Então, isso é muito importante, porque elas realmente se dedicam a estudar isso tudo. E a Happy Hour é um encontro mensal, é isso? A Happy Hour é um encontro mensal. Que aí o pessoal pode tirar dúvidas gerais também, elas esclarecem pontos importantes. Sim. Aí, na Happy Hour, tem geralmente um assunto, né? E aí é aberto para o Brasil inteiro e a gente pode assistir e vai fazendo dúvidas ali no chat. Muito bom. Então, só elogios. Só elogios para a Happy Hour. Ótimo. E para as meninas do apoio técnico também. E é isso, é uma história que você ajudou a construir e a gente só parabeniza, agradece por você estar aqui. Tem alguma mensagem, alguma outra... Eu acho que a gente deve dar as mãos e trabalhar junto. Muito bom. Parabéns. Parabéns também pela história nos 40 anos da Anfarmag. Foi um prazer ter você aqui conosco no estúdio. Espero que a gente possa ainda ter muitos papos legais como esse no futuro, né? E obrigada, em nome da Anfarmag. Também. Tá? Obrigada. Tudo de bom.